No ar, Plenitude, o programa do Centro Espírita Joana de Ângeles. Produção Seja Barra. Apresentação Iraci Campos. Olá, estamos aqui para mais um programa Plenitude. Sim, eu, você e Joana de Ângeles, com muita alegria, entrando em sintonia para termos uma semana agradável. E hoje estamos com um convidado muito querido, um convidado muito especial, amigo querido da nossa casa, que é André Trigueiro. Como vai, André? Tudo bem? Tudo bem, Iraci. Um beijo, tudo de bom. Nós estamos aqui para fazer um bate-papo assim muito gostoso e hoje para falar de algo assim importante que está acontecendo, pulando aí na mídia toda, que é sobre as 13 razões, né? A gente sabe que está aí acontecendo. Mas para começar a falar sobre isso, vamos abordar primeiro sobre o seu livro, André. André, o seu livro Viver é a melhor opção? Ele diz que na maioria dos casos de suicídio são preveníveis e nós sabemos que a informação sobre isso é muito importante, né? Tudo que se fala sobre suicídio, então deve ter uma forma de abordar e saber chegar à pessoa superando esses tabus. Quais seriam a melhor forma, André? Olha, a gente vai ter, segundo a Organização Mundial da Saúde, o cuidado de reportar esse assunto, suicídio, em obras de ficção, no jornalismo, teatro, cinema, poesia. Há que se ter, de fato, algum cuidado. Por quê? Porque dependendo da forma como a gente aborda esse problema, pessoas fragilizadas psíquica ou emocionalmente vão registrar essa informação, repito, pode ser numa obra de ficção ou numa reportagem, como uma sugestão. Isso já está amplamente provado e documentado. Razão pela qual há sim que se ter um cuidado, eu diria um protocolo de abordagem do tema, no sentido de não induzir pessoas que estejam nessa condição, psiquicamente perturbadas, emocionalmente muito instáveis, a entender aquela menção ao suicídio, a forma como aquilo está sendo apresentado, como uma sugestão. É o que os técnicos da área da saúde chamam de gatilho. Então, no caso do jornalismo, por exemplo, evitar a exposição ampla de casos de suicídio, reportar isso apenas quando for inevitável, uma pessoa muito conhecida, portanto, evitar manchetes, letras garrafais, imagens em lugares de destaque, evitar descrever em detalhes o método empregado para não didatizar o suicídio, evitar enaltecer as qualidades morais daquele que se matou, porque isso também pode ser entendido por pessoas fragilizadas como uma motivação. Poxa, eu vou me matar e ainda vão falar bem de mim. E em obras de ficção, e aí a gente já aproveita para fazer a primeira crítica à série da Netflix, Os 13 Porquês, que é evitar gatilhos como as cenas escatológicas, violentas do autoextermínio. E isso pode ser evitado. Isso deve ser evitado por uma razão em benefício da saúde pública, porque há conhecimento construído a respeito desse tema. Você acredita que nessa série do Netflix está acontecendo um movimento muito grande entre os jovens, está havendo uma influência muito grande e aumentando o suicídio devido a essa série? Está havendo algum movimento que está mexendo realmente com eles, incentivando? Não temos informações definitivas, cabais sobre isso. O que a gente pode dizer a série, ela cumpre uma função importante de trazer à tona uma questão que estava oculta, era desprezada pela mídia de uma forma geral, e eu acho que há mérito quando um provedor de conteúdo via streaming, como a Netflix, que tem muito apelo junto à juventude,
escolhe um enredo que fala de suicídio entre adolescentes, eu acho que isso é bom. Eu não acho que seja ruim. Eu acho que a Netflix, portanto, cumpriu uma função social abordando numa obra de ficção esse assunto. A minha crítica não é em relação à escolha do tema, é em relação à forma encontrada, o roteiro, a narrativa. Situações não apenas da cena em que a menina se mata, mas a maneira como ela resolve se vingar de todos aqueles que propiciaram o desapreço dela pela própria existência. E ela se vitimiza, ela não consegue descobrir no amigo, que é um dos personagens principais da série, nem no pai e na mãe, aliados ou parceiros com quem pudesse compartilhar essa dor, essa frustração. É uma menina muito inteligente, muito astuta, tem respostas prontas assim para situações eventualmente até constrangedoras. Isso também é perturbador. O jovem que está vendo o filme fala, se ela que é assim, versátil, inteligente, tem destreza para lidar com situações difíceis, acometida de muita frustração, muita infelicidade, muita decepção com as pessoas próximas, se mata, que dirá eu, que não tenho esse perfil. E eu acho, não foi só o caso dela, mas outros personagens da série também são apresentados no enredo em situações que podem ser entendidas como gatilho. A prova que a Netflix talvez tenha se cedido é que a Selena Gomez, que é uma das produtoras, anunciou, dias atrás, que vai inserir na série novos alertas e advertências em episódios que não tinham essa informação. Uma outra evidência de que talvez a série tenha exagerado é que governos de países como o da Nova Zelândia, dias atrás, as autoridades de saúde recomendaram, se você tem filho menor de idade que queira ver a série, não há problema em deixá-lo, mas acompanhe junto, esteja perto. É melhor assim. E até exagera, eu não concordo com essa outra recomendação, não discutam isso nas escolas. Eu acho que isso não é bom. Eu acho que o tema, portanto, respondendo a sua pergunta, é possível que a série tenha desencadeado tentativas de suicídio? Sim. Agora, também é forçoso admitir que a série abriu caminho para diálogo entre pais e filhos, debates em escolas, em instituições de ensino em geral, profissionais de saúde. Na mídia nunca se viu falar tanto sobre isso. Aonde eu trabalho, minha colega e amiga Maria Beltrão, no Estúdio I, na parte da tarde, abriu espaço para discutir isso abertamente. Fátima Bernardes, no Encontro com Fátima, reservou quase que a totalidade do programa, trazendo pessoas para falar desse assunto no horário da manhã. E fez isso com muita competência e elegância. Então, quando a gente lançou o livro em 2015, a gente teve como mote, precisamos quebrar o tabu. Eu devo reconhecer, o episódio da série da Netflix, A Armadilha Fatal da Baleia Azul e outros incidentes associados a esses, a meu ver, determinaram o início de uma nova era onde esse assunto não merece mais ser tabu. Como é que você acha que devemos falar sobre isso com os jovens, né? De que forma você acha que a gente deve abordar esse assunto e participar com ele desses desafios? Quando a gente souber que ele está participando de alguma coisa assim, como abordar e abrir os olhos, explicar, enfim, entrar nesse assunto? Dentro de casa, sempre com muita franqueza, muita honestidade, procurando construir uma relação aberta e de confiança com os filhos, ou tutelados. Quer dizer, sem julgamento, sem punição, em se descobrindo que houve uma tentativa ou que está vendo um conteúdo na internet que não era aquele que o pai ou a mãe achavam corretos, conquistar a confiança. E ser um papo horizontal. Não é a hierarquia. Eu estou mandando, eu estou determinando, isto é o certo, me ouça, faça o que eu digo. Eu estou aqui para ouvir. Escuta. O produto mais raro no mercado é a escuta amorosa. Pais ou responsáveis precisam aprender a ouvir sem julgamento. Sim. E construir essa relação de confiança. Esse é o ponto de partida. Se não tiver isso, o resto não vai dar certo. A partir daí, verificar se é algo que você resolve em casa ou vai precisar da ajuda de um especialista.
psicólogo ou um psiquiatra. Eventualmente uma conversa na escola, porque o problema pode estar na escola com bullying, cyberbullying, assédio sexual ou outra violência qualquer. Então o pai que participa, especialmente os pais homens, porque normalmente reunião de escola quem vai é a mãe. É verdade. Os pais são ausentes. Completamente. Então, é algo que não se delega ou não se terceiriza. A gente está vivendo uma situação de risco. A Organização Mundial da Saúde diz que os suicídios entre jovens têm aumentado. Historicamente, na literatura, a gente nunca viveu um momento como esse. É verdade mesmo. Então precisa ter atitude. Na escola, o que eu sugiro, e é bom dizer que eu recebi ligações de 3 ou 4 escolas do Rio pedindo para participar de diálogos com pais, alunos e direção da escola a partir da série. Que bacana. E isso, portanto, não sem motivo. Tá? Com certeza. Então temos uma questão aqui que é, reunindo a garotada, não catequizar, não doutrinar, não despachar o que é certo e errado. Produzir um encontro em que o ambiente seja propício para o adulto que está ali, seja o professor, seja um convidado, seja o facilitador. Para propiciar o quê? O desabafo, os depoimentos sinceros, uma eventual catarse ali que tenha lugar, que eles falem abertamente sobre alguém aqui viu, o que vocês acham? O que vocês acham do problema da automutilação? Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso aí. O que vai acontecer? Você propicia, evoca o tema, provoca o assunto e vê o que vai dar. Se a garotada tiver confiança no processo que está sendo desenrolado ali, o resultado é simplesmente maravilhoso. É quase uma terapia de grupo. Sim. No caso da garota do filme, da protagonista, ela enfrentou uma situação de bullying muito grande. E a gente sabe que isso é uma coisa que acontece no dia a dia, uma coisa normal, mas o fato de ser normal é o fato da gente falar que acontece insistidamente, né? Não o fato de ser bom, ao contrário. Eu passei por bullying, eu sei como que é. E não acontece só com jovem, acontece com adulto. E eu passei bullying na fase adulta. Então, é terrível isso. No caso dela ter passado por bullying, ela não conseguiu se abrir com os pais. Ela tinha uma relação boa com os pais. Tá tudo bem, papapá, tá tudo bem, mas ela não conseguia se abrir e ela tinha ela sentia culpa, ela tinha vários conflitos com ela. Qual seria o melhor procedimento? Ela buscar alguém dentro do próprio colégio para procurar se abrir, ela encontrar uma outra pessoa, ela tomar alguma atitude ou ela se recolher? Porque os pais procuravam, de uma certa forma, fugir da modernização dentro do comércio que eles viviam, né? Indo de cidade para cidade, mudando de cidade. Ou seja, procuravam se manter dentro da vida financeira de uma certa forma e se suster a filha, ajudar a filha, né? E não estavam observando, vendo o que estava acontecendo com ela. Porque é óbvio que a gente percebe o comportamento do filho que alguma coisa está acontecendo. Eu acho que essa é uma questão importante no seguinte sentido. Está todo mundo criticando os pais que não conseguem detectar comportamentos anômalos e estranhos aos filhos. Mas eu quero reconhecer a dificuldade de operar no dia a dia essa observação detalhada. Não é fácil. Não, os filhos são estranhos. Não é fácil. É verdade. Eu sou de uma época em que os pais ficavam tranquilos num fim de semana, quando alguém perguntava por telefone assim: oi, tudo bem? Seu filho está aí? Tá, meu filho está aqui. Está em casa, dentro do quarto. Se dizia isso como se fosse um atestado de segurança contra ameaças. Você nem sabe o que está acontecendo. Hoje, está dentro do quarto, mas está plugado na rede. Aí é que está o perigo. Você não está livre de riscos. Então a gente está vivendo outro período. Em relação ao que você está falando, o roteiro dos 13 porquês foi construído de uma maneira que não dá para culpar os pais dela.
Não, não. E não dá entre outras razões, porque ela se sentia um estorvo. Ela perdeu uma soma importante de dinheiro para pagar a hipoteca. Ela se sentia, os pais tinham um sacrifício para conseguir propiciar a qualidade de vida para a filha. Então, ela sentia culpa, né? Ela falou assim, eu não posso colocar uma questão que para mim é muito delicada para deixá-los ainda mais tensos, preocupados, estressados. Então, o roteiro foi construído de uma maneira que, em certa medida, o público haverá de desonerá-la da culpa de não ter falado com os pais. Ela procura o administrador da escola. O administrador não, o profissional que tem a função de acolher queixas ou reclamações dos jovens. E esse profissional, ele lida com a situação de uma forma lamentável, na medida em que não deixa claro para ela que o episódio do estupro, da violência sexual, seja do jeito que for, da forma que for, ela não tem rigorosamente nenhuma culpa. Esse camarada da escola repetiu um procedimento muito comum no Brasil até hoje, que é do delegado que culpa a mulher pelo assédio, pelo estupro, pelo fato da mulher estar vestida desta ou daquela forma, dela estar passeando na rua sozinha, nesta ou naquela área, num horário que não é para isso, porque senão você fica exposta à violência, como se fosse culpa da mulher que essa violência possa ter lugar. Então, eu acho que é muito complicado, eu quero aqui reconhecer a impotência dos pais seguir uma cartilha, uma receita para desonerar em 100% qualquer risco dos filhos virem a ter problemas em relação à autoestima, em relação a desapreço, desalento, desânimo pela vida, etc. A vida é muito complexa, ser pai e mãe nos dias de hoje requer, eu diria, um estoque de... a capacidade de você, com pouco tempo que eventualmente você tenha com os filhos, fazer daquele tempo o tempo mais rico, precioso de interação, de motivação e de saber dizer não. Sim, com certeza. Que é uma questão hoje na educação, os pedagogos ficam horrorizados com os pais que são absolutamente complacentes com os filhos. E os episódios de automutilação, Iraci, no interior de São Paulo, numa jornada de palestra sobre prevenção do suicídio, eu conheci um psiquiatra que disse para mim, que estava na época fazendo um trabalho já há 2 anos em escolas do interior de São Paulo, convidado pelos diretores das escolas para conversar com os jovens sobre o problema da automutilação. Essa história do jovem se cortar nos braços, nas pernas, eventualmente no dorso, esconder isso dos pais, mas mostrar isso na internet. E ele disse para mim, André, até onde me foi possível entender essa história, na maior parte dos casos, esses jovens estão realizando essa violência contra si próprios, tentando, de alguma forma inconsciente, gritar, alertar os pais, porque eles se sentem fora do radar dos pais. Os pais não estariam dando a devida atenção. E não é atenção de olhar ou de conversar, é de saber dizer não. É curioso isso. Eu vou te dizer isso numa relação com professores. Na escola, os professores que mais me marcaram foram aqueles que, naquele momento, foram os menos, eu diria, simpáticos. Me marcaram no sentido da pedagogia, da informação que foi assimilada, da lição aprendida. Foram aqueles mais rígidos. Que na época eu não nutria muita simpatia, não. É. Mas eu aprendia. Então, tem uma frase que eu acho muito apropriada para a gente refletir sobre, que é a seguinte, eu não vou me lembrar do autor agora, mas diz assim, os pais não devem ser amigos dos filhos. Eu até acrescentaria, os pais não devem apenas ser amigos dos filhos. Os pais devem ser pais. E ser pai ou mãe, para cumprir essa missão, é preciso saber dizer não. Com certeza, com certeza. Porque a preocupação dos pais hoje em dia é ser amigo, né? Ele se preocupa muito em ser amigo e esquece de ser pai, de ser mãe. Então, a preocupação é tanto em ser amigo que concorda com tudo, quer ser o melhor amigo em tudo e esquece de educar, esquece de disciplinar, esquece de dizer não na hora, no momento realmente que tem que dizer não. E o seu filho
acaba recebendo o não da vida, da melhor, ou melhor, da pior maneira possível. Porque a vida não diz não, não vai dizer não com amor, não vai dizer não com carinho, mas vai dizer não com frieza. E vai dizer não com tapa na cara. É isso. Né? Então, não tem essa troca que haveria dentro do lar, né, de dizer, eu estou dizendo não com firmeza, porém com amor. É isso. Isso vale, por exemplo, uma relação conjugal também. A gente, quando gosta, quando tem apreço, quando dirige para uma pessoa carinho, atenção, é natural que existam momentos onde a gente deve empregar com mais energia esse sentimento que pode causar desconforto ao outro. Então, não é fácil, não tem receita. Quem é pai ou mãe sabe a dificuldade que é. Mas o caminho da boa educação passa pela definição dos limites. Está indo para a balada? Onde é? Vai com quem? Volta que horas? Eu preciso saber. Ah, mas está todo mundo indo. Você que está enchendo o meu saco com essas perguntas. Obrigado. É isso mesmo. Eu estou apenas sendo seu pai. Apenas sendo sua mãe. Exatamente, exatamente. Porque os pais, em realidade, eles têm medo dos filhos. Então, eu não vou dizer isso porque meu filho vai ficar irritado. Não, eles vão ficar bravos. Né? Eles não gostam, não posso falar isso porque eles não gostam. Que dane-se que não gostam. Não, e aí vou falar porque tem que ser falado. Essa questão da irritação, é bom a gente falar sobre isso, porque eu gosto de citar um pensador e filósofo polonês que nos deixou há pouco, Zygmunt Bauman, que num de seus livros deixou escrito uma preocupação que ele tem com a impaciência crescente dos jovens, e ele atribui isso, entre outros fatores, ao fato da garotada que está hoje na era virtual, nas redes sociais e no Google da vida, que em 3 segundos lhe dá resposta, no Zap, que em segundos permite a comunicação com pouquíssima palavra, tudo aquilo que não se resolve na escala de tempo da consulta rápida não se serve. Torna chato, arrastado, e eu me disperso. Eu não consigo mais focar, eu não consigo mais prestar atenção. Tudo tem que ser muito rápido. Então você tem problemas hoje, claramente diagnosticados em relação à forma como os pais tentam conversar ou puxar assunto com os filhos, a forma como professores tentam cativar a atenção ao longo do período de uma aula. É uma eternidade para conseguir prestar atenção numa aula inteira. E qual é a questão que o Bauman coloca? Como é que essa garotada aqui hoje está muito, muito influenciada por uma escala de tempo que se resolve em segundos para resolver seus problemas? Quando se tornar adulto e você começar a ter conflitos existenciais mais complexos, e você não vai conseguir resolver em 3 segundos as grandes questões existenciais da sua vida. Então, faz parte do processo de autoconhecimento e de reforma íntima uma ruminância que a gente precisa se permitir para, no tempo que for preciso, e às vezes uma vida inteira não é tempo suficiente para você encontrar a resposta para uma grande questão que a gente precisa ter sabedoria de esperar o momento em que, na busca pela resposta, se criam as condições necessárias para você ter a informação que você procurou. Pode ser doloroso, porque é um tempo que você não está acostumado. A gente está com tudo que eu preciso à mão e tudo que extrapola a escala de tempo reduzida que eu me acostumei não me interessa. Não consigo mais prestar atenção. Não quero mais saber sobre isso. A vida tem o seu tempo. O processo de dor e sofrimento tem uma dinâmica que são próprios e peculiares a essa situação. E essa é a hora da verdade. Exatamente o que acontece. Porque ele vai ter que gastar um tempo para fazer um mergulho interior para se autodescobrir, né? Nada é rápido. Tudo leva um tempo. E, na verdade, o jovem está desaprendendo a escrever, a tudo. Porque tudo ele escreve meia palavra. Ninguém escreve, quer fazer um comentário no WhatsApp, não vai escrever verdade, não, ele escreve VDD, não sei o quê.
tudo... Carinha rindo, carinha chorando. É. E vamos nessa. Eu tenho que ter o cuidado também de não criticar as novas formas de comunicação, desde que elas não invalidem a Sim. capacidade, por exemplo, de você escrever uma dissertação. Eu sou da área ambiental. A área ambiental, para ser estudada e compreendida, ela demanda queima de muita caloria. Porque a vida é complexa, a natureza demanda uma visão sistêmica, interrelacional. Isso não cabe em 140 caracteres com o espaço. Então, a compreensão da vida, das leis que regem a vida e o universo, o livro dos Espíritos, o Pentateuco kardeciano, é um tijolaço de conhecimento que você precisa de mais de uma existência, talvez, para tentar entender um pouquinho do que se trata. Então, o conhecimento é uma aventura muito legal, maravilhosa, mas que vai demandar tempo. A impaciência prejudica um processo que justifica a nossa presença na Terra. A gente está aqui para isso. Com certeza, com certeza. É isso aí, a gente vai aprendendo um pouquinho mais cada vez. Falando um pouquinho sobre, novamente, o suicídio, quando o jovem começa a ter essas atitudes, né, de se cortar, de se movimentar, ele está dando sinais de que realmente ele quer se suicidar, ou ele está dando sinais de que, olha, eu quero chamar atenção para você fazer alguma coisa, porque eu estou carente de alguma coisa para você tomar conta de mim? Precisamos de mais estudos para tentar esclarecer a razão pela qual os jovens estão deliberadamente se infligindo uma dor física, ainda que superficial, mas dolorosa, escondendo dos pais e compartilhando na internet. Claramente há um recado, há uma mensagem. Eu teria o cuidado de não uniformizar ou padronizar todos os casos como dando a mesma informação, a mesma mensagem. Eu acho que a gente precisa ter esse cuidado até que se prove o contrário. A gente está aqui especulando. Mas não é fácil ser jovem nos dias de hoje. Eu fico me colocando no lugar de uma garotada que está herdando um mundo destroçado ambientalmente, com uma classe política que não enseja nenhum respeito e nenhuma esperança a nós. Massacrados por uma escola que é um fardo, que não dá prazer de estudar, onde eles passam boa parte do tempo. Com certeza. Tendo que encarar pela frente um Enem que é um moedor de carne, assim, um exame que é muito demandante de estudo de assuntos sobre os quais eles não conseguem absorver todos os conteúdos que estão colocados na programação do exame e não entendem por que eles têm que absorver tanta informação para passar, para escolher uma determinada profissão onde boa parte daquela informação não será mais tão importante. Com muito acesso às drogas, facilitadíssimo acesso às drogas, com parte dos pais lenientes e invigilantes, permitindo tudo, ou quase tudo, e com boas e más influências na internet. A ilusão de que curtidas e seguidores significa prestígio pela soma de amigos virtuais, subtraindo tempo e energia com aquilo que não dará, num futuro próximo, a recompensa do ponto de vista da clareza do que eu estou fazendo aqui, do que me convém fazer, do que eu quero fazer. É um monumental desperdício de tempo e energia em sucessivos diálogos virtuais que não levam a nada, não constroem, não dão, eu diria, o retorno que a gente precisa ter na vida. A vida é preciosa, a vida passa rápido. Esse é um período da vida que a gente tem energia em abundância. A grande questão, Iraci, para mim qual é o sentido? O jovem se ressente de sentido. A sensação de vazio não é um problema, é uma solução. Ela deveria precipitar a gente na busca pela resposta. Eu estou sofrendo, eu não quero sofrer. Aonde eu vou encontrar respostas que me deem motivação para seguir em frente? Porque eu estou no auge da minha vida. São usinas de Itaipu ambulantes. Esses jovens têm energia sobrando, hormônios em ebulição. É triste a gente ver essa garotada pensando em se ferir ou pensando em autoextermínio. Portanto, cada caso é um caso, faltam estudos. E eu acho que a gente nunca teve tão bem no compartilhamento de informações. Eu quero dar uma visão otimista desse momento. Não é um momento...
eu diria, só de alerta e preocupação. É um momento luminoso em que o diálogo foi franqueado dentro de casa, nas escolas e nas mídias sobre um tema que sempre aconteceu, um problema que estava acontecendo em profusão por aí, mas o tabu impediu o que a gente está fazendo aqui agora. O livro que a gente lançou em 2015 não teve outra motivação senão quebrar o tabu. Hoje, está muito mais fácil falar desse assunto do que no passado recente. Realmente não se podia falar sobre isso e é algo que se ignorava de uma forma assim. Todo mundo sabe que acontece, mas ninguém fala e age como se nunca acontecesse, como se não houvesse acontecido na sua família, nem na família de algum conhecido. Quer dizer, morreu o assunto, né? E a gente sabe que não é assim. E a família que passa por uma situação dessa fica marcada, fica traumatizada. Uhum. É uma dor muito grande, né? A gente sabe que o bullying, estupro, humilhação, sentimentos de perseguição são provas que muitas pessoas passam. E por que algumas sucumbem e outras ao contrário? Quando passam por essas situações, ao contrário, ela se fortalece ainda mais e quando ela percebe que outras pessoas estão passando por situações assim, ela vai lá e levanta a pessoa. Fala, opa, não vai cair não, vamos embora. Essa pergunta é ótima. E a resposta para mim é livre-arbítrio. Quer dizer, recorrendo ao clichê de que o acaso não existe, que a gente está no mundo de provas e expiações, está no pacote bullying, cyberbullying, assédio, o apelido que te traumatiza, as perseguições injustas, e tudo isso nos testa. Tudo isso são fatores de pressão para eclodir algo. É a minha opinião. A dor e o sofrimento não são contra, são a favor de algo, que a gente precisa descobrir o que é. Então, esse estímulo para procurar respostas, procurar explicações, tentar buscar ajuda, um refúgio, alguém que me explique, pelo amor de Deus, o que é viver, porque se isso é viver, eu não quero viver. Ele chega num limite. Vai se matar? Ou vai encarar? E o que significa encarar? É aceitar o convite à evolução. É um convite à evolução. Dói, a gente é testado no nosso limite, a gente se sente humilhado e a gente se remoe para tentar conversar com alguém, mesmo que seja alguém de confiança, abrir o nosso coração e dizer, eu estou sofrendo porque eu estou sendo perseguido, porque me deram um apelido no trabalho que toda vez que falam me dói a alma, e isso já viralizou. Ou pior, a gente está falando também da era do cyberbullying, quando você passa por um processo de humilhação em rede, execração pública, sem nenhum controle sobre esse processo. Tudo isso é muito difícil, muito doloroso. Isso Mas voltando, a tua pergunta é ótima. E ela justifica a escolha do nome do meu livro. Eu fiquei semanas dizendo, como é que eu vou chamar um livro sobre prevenção do suicídio? Viver é a melhor opção. Até hoje tem gente que diz assim, e gente com suas razões, não há opção em certas situações. Sempre há opção. E eu digo, olha, é curioso. Vamos imaginar hipoteticamente. A gente está falando, por exemplo, depressão é o principal fator de risco associado a suicídio. Sim. Entretanto, a realização de tentativas de suicídio oscila entre 3% e 5% do universo de depressivos, apenas. A pergunta é, toda pessoa que esteja vivenciando o último grau de depressão vai se matar? A resposta é não. Algumas sim. Se matar não, realizar uma tentativa. Algumas sim, outras não. Por quê? Foi a pergunta que você me fez. Então, o espírito imortal, a partícula Deus que está dentro de nós, a nossa consciência, ela reage de formas distintas a situações de estresse, pressão e desesperança. E mais uma vez, faz parte do pacote. Opa! A gente se sentir, em algum momento ou em vários da vida, solitários, desassistidos, desamparados. Nós precisamos desse momento. Eu acredito em Deus, mas cadê Ele? Eu sei que eu nunca estou sozinho, mas cadê guias e mentores?
E nesse momento, a gente está sendo provado na nossa fé. É nesse momento que Exatamente. a semente, ela desabrocha. Porque é o momento que a gente vai encontrar Deus dentro de nós. Essa força está dentro, não está fora. E ela emerge quando a gente se permite acreditar na vida. É o que eu acho. Com certeza. É como eu responderia a tua pergunta. Com certeza. Hoje, o jovem, ele está saindo mais tarde de casa. Ele está assumindo a independência dele muito mais tarde. Porque é difícil sair da sua zona de conforto, onde ele tem tudo servido à mão, roupa lavada, comida gostosa na hora, né? Ele não tem que se preocupar com nada, ele escolhe a profissão, ele pode estudar até... Ele fica fazendo faculdade até 30, 40 anos. Ele vai fazer faculdade, depois ele faz faculdade, depois ele faz mais um pouquinho, né? E ele vai embora. Pois é, não era isso que eu queria, vou fazer outra coisa, né? E ele vai embora. E ele continua lá na zona de conforto da família, e aí quando ele começa a trabalhar, aí que ele vai pensar em alguma coisa, e até ele assumir uma profissão, até ele assumir a responsabilidade da própria vida dele, seja ele assumindo uma família, um núcleo familiar ou não, demora. O que você acha que está acontecendo essa decorrência? Porque ele, na verdade, até chegar nesse ponto, ele passa um vazio existencial. Ele passa um momento que ele se recolhe, que ele não se encontra, ele não assume responsabilidade, ele não se encontra, ele passa por um vazio existencial, ele passa por uma depressão e ele passa pelo momento que todo mundo passa a mão na cabeça dele. Eu recebo inúmeros pais que falam assim: não sei o que eu faço, meu filho não quer sair de casa, eu não sei o que eu faço. Eu falo, para de pagar a conta dele que você vai descobrir, né? Então, o que é isso? Isso é uma alimentação para a depressão, para chegar nesse quadro onde ele não assume a responsabilidade, ou ele fica mais acomodado ainda, que ele não tem que assumir responsabilidade nenhuma e entra em depressão? Difícil responder essa Ele não pergunta sabe quem é? Pelo seguinte, eu teria o cuidado de fazer um rastreamento sobre se esses pais que você tem procurado você para reportar esse problema pertencem, por exemplo, a um mesmo estrato social, nível de renda e escolaridade. A minha suposição é que sim. Talvez a maior parte dos pais que te procura tenha uma similitude assim das condições socioeconômicas. Porque o que eu vejo na maior parte dos lares brasileiros são filhos que não conseguem sair de casa porque não tem condição para isso. Os pais são arrimos de família. Aposentados e pensionistas sustentam, por vezes, famílias, e os jovens não conseguem, por vezes, encontrar no mercado de trabalho as condições mínimas de navegabilidade por conta e risco. Então, grosso modo, e aqui eu vou especular, se eu tiver certo, e a maior parte dos pais que te procura estiver situado numa mesma faixa socioeconômica, e numa área da cidade, essa daqui, essa parte da Zona Oeste bem aquinhoada de recursos, nós vamos ter aqui uma geração que cresceu em circunstâncias muito específicas de conforto, de facilidade, eu diria de um destino promissor, porque está tudo posto para que um dia tudo isso será seu. Então, a melhor escola, o condomínio ou a casa que eu consigo oferecer o que há de melhor ao meu alcance. Temos a diversão e o lazer propiciados pelos passeios regulares ao shopping e o entendimento de que o consumo, pelo consumo, é uma das grandes motivações da vida. Isso gera uma sensação de vazio e isso nos desconecta da nossa essência, em linhas gerais. E isso pode causar uma confusão, uma perturbação no jovem quando não há o componente da espiritualidade, quando não há a aventura do autoconhecimento ou o interesse em descobrir minha essência. Afinal de contas, o que sou eu, de onde vim, para onde vou e como eu devo ocupar da melhor maneira possível o meu tempo por aqui. Mas tudo isso, Iraci, a gente tem... assim como jornalista,
eu tenho sempre a preocupação assim de não emitir opinião definitiva sobre aquilo que eu não consigo investigar a fundo. O mundo o Brasil é muito desigual. E os problemas da elite nem sempre se assemelham aos problemas, eu diria, daquela corrente majoritária da sociedade, onde o aperto define as circunstâncias. As famílias, se você for em comunidade de baixa renda e você conhece essa realidade, ela vai se verticalizar, as favelas se verticalizam, porque ninguém tem para onde ir, está difícil tocar a vida. Puxadinho, laje, partiu o segundo andar. Puxadinho, laje, partiu o terceiro andar. Ah, mas ele não quer sair de casa? Não, é que é melhor eu não ter que me aventurar por aí, se aqui eu já tenho um espaço que eu não tenho que pagar por ele. Mas dentro da comunidade acontece a mesma coisa. Não querem sair da casa do pai. É simples. E qualquer coisa que acontece, dá uma saidinha, traz as namoradas para dentro de casa, né? Vão trazendo as namoradas, depois devolve a namorada, depois traz na outra, depois devolve aquela lá. Complicado. Sim. Pode ser uma questão de maturidade, pode ser uma educação permissiva, em que o pai de repente fala, o filho de repente descobre, tá bom demais ter um pai amigão que me permite tanta coisa, e se me permite tanta coisa, tá bom de ir ficando. Agora, mais uma vez, eu teria o cuidado assim de ver a fundo a situação de cada família, para a gente não especular sem elementos de convicção. Eu acho que tem que ter esse cuidado. É bom a gente ser um observador atento aos detalhes, né? Não estratificar, dizer toda família onde os filhos vão permanecendo em casa, a causa é a mesma. André, voltando à conversa do seu livro, que vem ajudar muito sobre todo esse contexto, né, que quando você lançou em 2015, de lá para cá, quer dizer, veio um boom a respeito disso. Viver a melhor opção. Como, dentro de todo esse conteúdo que você trouxe, vem contribuir na mão dos jovens esse livro? Então, não é um livro de autoajuda, é um livro que ajuda a ajudar. Uhum. E nesse sentido, a gente teve assim, eu sou muito grato às pessoas que espontaneamente fizeram contato, e muitas pessoas em sofrimento que relataram que o livro, de alguma forma, as ajudou a passar por momentos difíceis. Outras pessoas se sentiram mais confortáveis em lidar com situações imprevistas, dolorosas, sobre as quais elas não tinham rigorosamente nenhuma informação sobre como proceder. E todos os especialistas, os relatórios, as entrevistas que fizemos que emprestam substância ao livro, têm essa, eu diria, pretensão de forma clara e objetiva, desmistificar o tema, trazer conteúdos que sejam pertinentes para como proceder diante de uma situação de risco. Quais são as situações de risco? Quem não tem recursos financeiros deve procurar quem e de que jeito? Reconhecendo que o Brasil ainda não é o único país que enfrenta isso, muito aquém de uma política assistencial para pessoas que têm alguma patologia de ordem mental ou estejam com a ideação suicida, tenham realizado uma tentativa e ficam, na maior parte dos casos, enfrentando o dilema de procurar na rede pública o lugar certo, o especialista interessado que acolha e ajude a resolver o problema. O serviço público brasileiro na área da saúde tem muitos problemas, mas também tem lugares referenciais. Os Centros de Atenção Psicossociais, os CAPs, institucionalmente têm essa função. Alguns desses CAPs funcionam maravilhosamente bem, inclusive no Rio de Janeiro. Certo. O CVV. Fale um pouco do CVV para a gente. O CVV existe há 55 anos. É um serviço voluntário, filantrópico, sem vinculação política ou religiosa, que realiza um trabalho desde 1962 de apoio emocional e prevenção do suicídio, inspirado numa organização chamada Samaritanos de Londres, que surgiu na capital inglesa depois da Segunda Guerra Mundial, quando ela se verticalizou, virou uma grande metrópole e o fenômeno da solidão começou a incomodar e causar aflição em muitas pessoas que, por vezes, buscavam a solução para seus problemas
através da ideia do desaparecimento, que não ocorre, através do suicídio. Então o CVV hoje está presente em todos os estados brasileiros e em Brasília. A partir da exibição da série da Netflix, houve um acréscimo de 450% no volume de atendimentos. Puxa vida. Os jovens procuram mais o serviço online, que foi inaugurado há 7, 8 anos atrás, por aí. E tem uma resposta incrível. O CVV precisa de ajuda, ele precisa de voluntários, ele precisa de gente que se habilite a oferecer 4 horas e meia por semana, oferecendo essa escuta amorosa, né? A regra de ouro do CVV, em resumo, é essa escuta que guarda sigilo, que não julga e que não oferece receitas, indicações do que a pessoa deve fazer ou não para resolver o problema dela. Por incrível que pareça, Iraci, a escuta amorosa realiza o prodígio, na maioria absoluta dos casos, da descompressão das pessoas que muitas vezes em casa, com uma família eventualmente numerosa, não consegue ter uma interlocução boa, não consegue falar por todo o tempo que ela gostaria, é objeto de crítica, é julgada, não guardam sigilo, então aquela informação circula. Tudo isso explica o fato do CVV receber aproximadamente 1 milhão de ligações por ano, sem nenhuma grande divulgação nas mídias. E a boa notícia desse ano é que o Ministério da Saúde anunciou até 2020 que o serviço telefônico do CVV passará a ser gratuito em todo o país. Ai, hoje, que maravilha. O CVV responde com 3 dígitos, 141. A tarifa é local, quem paga é quem liga. O Rio Grande do Sul foi o único estado, porque é o recordista em suicídios, a ter experimentalmente a linha 188, que é essa gratuita. E a gente tem muita alegria e satisfação em dizer que o fato do livro Viver é a Melhor Opção ter 100% dos direitos autorais destinados ao CVV, a direção do CVV me informou que os recursos de quase 40 mil exemplares vendidos permitiram a instalação do 188 no Rio Grande do Sul. Agora, o Ministério da Saúde já determinou que teremos no Brasil inteiro ligação gratuita, e isso aumenta muito a demanda por voluntário. Precisa de ajuda. Tem muita gente em sofrimento que vai fazer contato com o CVV, e o telefone não pode engarrafar, você não pode ter o engarrafamento dos troncos, porque não tem voluntário suficiente. Então a gente precisa se preparar para essa nova realidade positiva do Estado brasileiro assumir e reconhecer é um serviço de utilidade pública e merece ajuda. Com certeza. Quando uma pessoa chega a uma casa espírita, num rompante que ele está buscando, ele quer se suicidar, mas tipo assim, eu vou dar uma passadinha lá antes, né? E na verdade ele está indo num pedido de socorro, né? Não está dando uma passadinha antes. Qual deveria ser o procedimento da casa espírita? Olha, essa é uma pergunta difícil, porque, vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que a gente não deve confundir o problema do suicídio, achando que toda pessoa, quando manifesta o desejo de se matar, o faz pela mesma razão, e todas são iguais quando estão nesse estágio de sofrimento. Não são. Então, o que eu vou dizer para você? Eu acho que a casa espírita precisa primeiro reconhecer que doutrina, passe e água fluidificada ajudam, mas não resolve. Sim. Então a gente precisa ter um protocolo de apoio complementar. O ideal é que a casa espírita tenha, de forma voluntária, algum psicólogo ou psiquiatra que ajude a instruir os voluntários da casa sobre como lidar com diferentes situações. Isso tem uma certa complexidade na abordagem imediata. Por quê? Em alguns casos é possível que a melhor resposta seja acolher, chamar para uma conversa, tentar serenar os ânimos, e em algum momento colocar sim a informação. Ela procurou a casa espírita, olha, a morte não existe, você não vai resolver os seus problemas, e vai agravar a sua situação. Então, pensa bem, não é só o espiritismo que diz isso, todas as grandes religiões do Oriente e do Ocidente, que discordam em vários aspectos, afirmam a mesma coisa, o suicídio não resolve. Até aí você pode ir. Em alguns casos, por que não? A terapêutica indicada de imediato é um choque de realidade, dependendo da situação. Sim. E você, de alguma forma,
empregando mais energia, dependendo de como a pessoa traz essa situação. Dá um Você alavanca ser enérgico. na hora, com certeza. E você assertivamente trazer a informação no tom adequado e com o emprego dessa energia na dosagem certa. É intuitivo? É. Mas a recomendação geral é de acolhimento. A gente não está ali para julgar, a gente está ali para acolher. E se a pessoa procurou a casa espírita num primeiro momento, o ideal é que a gente tente manter algum tipo de contato com essa pessoa e, se possível, trazer pronta a informação sobre a redundância dessa terapia. Você já procurou algum especialista? Você tem algum psicólogo ou psiquiatra que você pudesse, nesse momento, recorrer? Você aceita uma indicação? Você mora onde? Você tem família? A gente fazer aquilo com o coração aberto, que é o preceito do cristianismo. A gente não vai escolher quem ajudar. Quem nos procura merece a nossa atenção e o nosso acolhimento, mas eu tenho muita dificuldade de, aqui, com base nos especialistas que a gente ouviu, estabelecer um protocolo único de resposta para todas as situações. Eu não seria honesto com você se eu dissesse o jeito certo é esse. Não, o jeito certo é a gente estar dentro da casa espírita procurando agir com cautela, estabelecendo uma boa sintonia, com muito cuidado, para ir mapeando, sondando a pessoa e ver o que ela merece ouvir naquele momento e de que jeito. Mesmo porque nós não sabemos o quadro da pessoa. Não significa que a pessoa tenha depressão, né? A pessoa pode ter inúmeros motivos e não está num quadro de depressão. Ela pode ter verminose. Esse caso é real. Eu gosto de contar em palestra. Uma pessoa cometida de parasitas há muito tempo, ela está sendo drenada no fluido vital e a prostração é a resposta metabólica. Sim. Não é antidepressivo, é vermífugo. E há casos em que você, com um bom vermífugo, consegue emprestar vitalidade. A pessoa que estava sendo drenada nos seus nutrientes, ela come, mas o nutriente não vai para ela, vai para os parasitas. Se livrar disso, dá alívio espiritual. A gente está acoplado ao corpo. Se o corpo está debilitado e doente, uma pessoa com fome, a maioria de nós reage de uma forma metabólica muito ruim que afeta o psicológico. Porque você está sem vitalidade, você está sem ânimo, você está prostrado. É depressão? Não, é fome. Eu estou com fome. Tem comida? Então a gente precisa de fato ter o diagnóstico preciso, a partir de uma anamnese adequada, um questionário que é aplicado, e essa é uma demanda dos profissionais de saúde do Brasil. Nem todos os profissionais sabem fazer um bom diagnóstico de depressão. É verdade. E na maioria das escolas de medicina do Brasil, não se formam profissionais aptos a lidar com quem chegue na condição de suicida. Isso é terrível. Mesmo. A gente precisa ter médicos que saibam lidar com um paciente que realizou uma tentativa e chega ao quebrado. Não é só botar tala, gesso, cuidar do corpo. Qual é a resposta do ponto de vista psicológico? A gente precisa falar disso, porque, infelizmente, nesse momento, eu já tive em várias faculdades de medicina, eu já conversei com vários médicos, eles reconhecem. Eu não aprendi na faculdade a lidar com essa situação. Realmente não ensina mesmo. Tem toda a razão. Quer dizer, há um despreparo para isso, né? Exato. Você, na verdade, há um treinamento para o estudante para lidar com a morte. Mas, tipo assim, morreu na mesa de cirurgia. Mas não aquele que está buscando tirar a própria vida. É isso. Realmente é isso. Agora, no caso da pessoa que busca o suicídio, né? Ela vai na tentativa do suicídio e ela procura uma casa espírita porque ela tentou o suicídio e ela não obteve o resultado que ela queria. O que você aconselha como procedimento? Indicação de algum livro, qual o pacote que você... A gente tem que reconhecer assim, as diferentes respostas terapêuticas possíveis. O Centro Espírita tem uma abordagem que é muito específica, que diz respeito à instrução, à informação,
doutrinária, Claro. a fluidoterapia, o passe e a água fluidificada, e eventualmente a abordagem mediúnica, ou seja, pode ser desobsessão, a pessoa também vai ser beneficiada pelo esclarecimento de que ela está, do ponto de vista da espiritualidade, sendo alvo de algum tipo de perseguição obstinada por razões do passado, a compreensão da situação. Só. Não é pouca coisa, mas não resolve. Não. Então, eu sugiro que as casas espíritas tenham o interesse e a curiosidade de se informar sobre como mudar rotinas no dia a dia, seja qual for o horário de funcionamento da casa, seja qual for o voluntário que vai se deparar primeiro com uma pessoa nessa situação, que ela receba o pacote mínimo de instrução sobre o que ela pode falar, o que ela não pode falar, o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer. E isso é algo que uma conversa com um profissional de saúde, especialmente na área da psicologia ou da psiquiatria, tem o que dizer. Então a minha sugestão é promover um encontro com os voluntários da casa, fechado, não aberto ao público. Sim. É o corpo funcional de voluntários, que eles recebam uma orientação clara sobre, olha, em acontecendo esse tipo de situação, o que se recomenda é agir dessa maneira, é ter o cuidado de não querer doutrinar. Às vezes a casa espírita é o último recurso, a pessoa nem sabe direito o que é espiritismo. Ela foi intuída de repente a entrar ali. E a gente não pode dar um tijolaço de obra kardeciana na cabeça dessa pessoa, porque naquele momento ela está fragilizada psíquica e emocionalmente. O que ela está pedindo é ajuda. Ela precisa mais de um abraço, ela precisa mais de um copo d'água que nem precisa ser fluidificada. Senta, te acalma. Em que eu posso te ajudar? O que aconteceu? Ela não quer saber o que é doutrina espírita ou qualquer outra religião. É isso. Ela não está em busca disso. É curioso que no cristianismo, na direção do catolicismo, se ritualizou o confessionário. O confessionário, em certa medida, é uma oportunidade de descompressão. Eu vou desonerar as preces recomendadas pelo sacerdote. Eu estou tirando a parte mais, eu diria, o que acontece depois da confissão. O que é a confissão? A confissão é a descompressão do peito, do coração, da culpa, do remorso, do arrependimento, em que você, no ato de confessar, se abre para Deus. Então é bonito. A gente vai ver algumas tradições propiciando esse momento de descompressão. Na casa espírita, o que a gente chama de atendimento fraterno, é isso. É a oportunidade de você conquistar a confiança, construir ali uma relação aberta, sem julgamento, que a pessoa vai ter a oportunidade de falar o que ela quiser, e você não está ali para falar mais ou menos, você está ali principalmente para escutar. É incrível. A escuta amorosa realiza prodígios. E nós, por vezes, não sabemos escutar, mesmo na casa espírita. Quem criou o CVV foram espíritas, que tiveram o altruísmo de dizer, eu não vou fazer um serviço doutrinário, eu vou criar um serviço de apoio emocional e prevenção do suicídio, onde eu não vou querer dizer para a pessoa que, olha, se você se matar, você vai se ferrar. Olha, a morte não existe. Olha, leem O Céu e o Inferno, o capítulo em que Kardec publica os relatos de quem se matou. Não resolve. O que resolve? CVV, boa noite. Pode falar, eu estou aqui lhe escutando. Nossa, mas isso que você está falando, você deve estar num momento muito difícil da tua vida. Há quanto tempo você está sofrendo assim? Você vai conversar e vai permitir que a pessoa fale. Isso opera milagres. E isso está faltando no mundo de hoje. Com certeza, com certeza. É isso aí. Nós estamos chegando ao final de mais um programa. Puxa vida, e está super interessante. Então, nós convidamos o André para deixar uma mensagem para um dos nossos espectadores, para os nossos ouvintes, para mexer realmente, tocar o coração e para fazer com que eles possam, ou melhor, que todos nós possamos fazer uma reflexão durante todo esse tempo em ver como é que possamos, né, acolher, abraçar e fazer um movimento de auxiliar
aquele muitas vezes que está precisando de ajuda, está ao nosso lado e nós ainda não percebemos. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu que te agradeço, André. O que me ocorre dizer é o seguinte, eu acho que o projeto humano só terá solução se a gente se sentir como um elo de uma cadeia, como alguém que pertence a uma comunidade. Nós vivemos numa sociedade consumista, individualista, hedonista. Nós estamos distraídos e dispersos, nós banalizamos a existência. O resultado disso é muita dor, muita incompreensão, muito sofrimento. Então, a minha expectativa, com base na doutrina, é que a gente de fato esteja sendo testado no limite da nossa dor e do nosso sofrimento coletivamente. E a resultante desse processo é a quebra de grilhões que ao longo de séculos vem justificando o nosso egoísmo, nosso orgulho e nossa vaidade na direção do encontro com o outro. Só é possível ser feliz se esse for um projeto coletivo. Ou está bom para todo mundo, ou não está bom para ninguém. A gente está descobrindo isso a duras penas. Suicídio não é apenas a realização de um gesto baseado no livre-arbítrio. Quem se mata, mata um pouco a coletividade. É um fracasso do coletivo. Se alguém desistiu de viver, não é um fracasso pessoal. É a falência de um projeto coletivo. Então, nós estamos sendo desafiados a criar redes de atenção e de cuidado. Eu adoro essa expressão. Redes de atenção e de cuidado. O sofrimento do outro me diz respeito. Eu não sei quem é o outro. Mas se eu sou testemunha, se de alguma forma ela entrou no meu perímetro, se de alguma maneira está no meu radar, Deus promoveu esse contato. Com certeza. E eu preciso transformar esse encontro em algo que seja bom para essa pessoa e para mim. A gente está aqui para testemunhar problemas que são convites à evolução. E não há sentido no Espiritismo se a gente se beneficia sozinho da doutrina. O Espiritismo não é autoajuda. O Espiritismo é nutriente para o nosso espírito crescer na direção do outro. É por isso que a gente está aqui. É isso aí. André, muito obrigado pelo seu carinho, obrigada pela sua participação mais uma vez aí, estaremos juntos outras vezes. E agradecemos, deixando aqui para você o nosso beijinho cor-de-rosa para que você tenha uma semana fantástica. Beijinho cor-de-rosa porque é cheia de amor, sempre. Muito amor e muita paz.